Tá certo. Nós estávamos aí vendo essa evolução da matéria por individualidades químicas, o hidrogênio e as nebulosas. Era o início do capítulo 15 do livro A Grande Síntese. Agora que observamos o fenômeno do nascimento, vida e morte da matéria, vejamos Gama ainda mais de perto, na série das individuações que ela assume em vosso planeta, a fim de definir a gênese sucessiva de suas formas, de algumas até desconhecidas de vós, e que vos indicarei, individuando-as em suas principais características, de modo que possais encontrá-las. Estabelecemos que a fase gama engloba as individuações que vão do hidrogênio ao urânio. Vimos que conheceis 92. Elas representam o ciclo que parte de beta por condensação e volta a beta por desagregação. É interessante que esse do hidrogênio ao urânio, até essa época aí do Pietro Baldi, era as substâncias estáveis que tinham encontrados na natureza, no planeta Terra. Logo depois disso, nos experimentos, você conseguiu formar elementos químicos mais pesados do que o urânio, plutônio e vários outros. Vão muito além do 92, chega até 110. Mas todos eles são extremamente instáveis, né? Eles têm pouco tempo de vida, né? Rapidamente decaem em elementos mais simples, né? O urânio realmente ele não é estável, mas ele leva milhares de anos para ele decair, né? Tanto que a medida da irradiação do urânio é uma forma de medir também a idade da própria planeta Terra. Estabelecemos que a fase gama, como ponto de partida, tomemos o hidrogênio, que representaremos para abreviar por H. Como vimos, é o corpo cujo átomo possui o sistema mais simples, com um só elétron. A isso corresponde a um peso atômico 1,008. O peso atômico vai crescendo progressivamente, com aumento proporcional ao número dos elétrons nos sistemas atômicos dos corpos, até o urânio, que representaremos por U, com um peso atômico máximo de 238,2, correspondente a um sistema atômico de 92 elétrons. H é o tipo fundamental, o protozoário monomolecular da química, assim como o carbono é o protozoário da química orgânica ou da vida. H é o corpo simples, quimicamente indecomposto. Tem peso atômico unitário, migra para o polo negativo, eletrólise, está na base da teoria das valências. Por valência, a química define a capacidade dos átomos de um corpo em vincular determinado número de átomos de hidrogênio, ou a capacidade de substituírem nos diferentes compostos ao mesmo número desses átomos. Em química, o peso atômico é dado pela relação entre o peso de um átomo de determinado corpo e o peso do átomo de hidrogênio, que, por ser o menor de todos, foi tomado como unidade de medida, H igual a 1. O peso molecular dos corpos é também dado em química, em função do peso atômico do átomo de hidrogênio. Você pode até, quando ele fala assim, H igual a 1, e lá em cima, né, no terceiro parágrafo, ele coloca que o peso atômico do átomo de hidrogênio é 1,008. A resposta disso é porque você tem que... tudo depende com o que você compara. E quando eles começaram a construir essa unidade de peso das substâncias, eles usaram o carbono como elemento comparador, né? Então, a massa do carbono, o núcleo atômico do carbono tem peso atômico 12. Né? Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, o carbono 12. Então, ele usa como base 12. Os mais leves do que o carbono acaba tendo um peso superior ao número de prótons e nêutrons que ele tem. No caso, o hidrogênio só tem
um próton no centro, no núcleo dele. Então fica 1,008. Se você somar 6 prótons e 6 nêutrons, você poderia pensar assim, isso dá superior a 12. Né? Cadê o resto? O resto dessa matéria está na forma de energia entre justamente a energia de ligação entre eles. Né? Então, fazendo com que, aparentemente, parece que a massa do próton e do elétron, a massa do carbono, tem uma massa menor do que a soma das massas de prótons e nêutrons. Né? E você fala assim, onde que está a falta de massa? Está na forma de energia. Né? Aí essa é a relação entre massa e energia. É interessante essa. H, o hidrogênio, né, é o corpo simples, quintamente intercomposto. Não, isso aqui eu já tinha lido, né? Que significa essa constante referência ao hidrogênio como unidade de medida da matéria? Esse seu peso atômico mínimo, esse seu inflexível negativismo? Todos esses fatos convergem para o mesmo conceito, de que hidrogênio é a matéria em sua mais simples expressão, é sua forma primitiva e originária, da qual todas as outras se derivaram posteriormente, pouco a pouco, por evolução. E é interessante isso porque o modelo do Big Bang ele vai surgir depois dessas ideias do Balde. E ela justamente usa o hidrogênio como base para toda a matéria existente do universo. É o que a gente chama de modelo padrão da cosmologia, que é o padrão mais aceito, o modelo mais aceito pela comunidade científica. Né? A esse mesmo conceito podemos chegar pela observação das nebulosas. Os espaços estelares, já o disse, a cada momento vos oferece toda a série dos estados sucessivos que a matéria atravessa, desde suas formas mais simples até as mais complexas. A composição química dos corpos celestes podeis conhecê-las com exatidão por meio da análise espectral. O espectroscópio vos diz que a nebulosa e as estrelas que emanam luz branca, isto é, os corpos celestes mais luminosos, mais quentes e mais jovens, são compostos de poucos e simples elementos químicos. Seu espectro mais extenso no ultravioleta, ou seja, mais quente, muitas vezes indica exclusivamente o hidrogênio, sempre elementos de peso atômico baixo. Esses corpos são muito luminosos, de luz branca incandescente, desprovido de condensações sólidas. Aí a matéria se apresenta em suas formas primordiais dinâmicas, ainda próximas de beta, e se encaminha para as formas propriamente físicas que as caracterizam em suas fases de gama. Ao contrário, as estrelas mais avançadas em idade apresentam emanações dinâmicas mais fracas, são vermelhas ou amarelas, como o vosso Sol, menos quente, menos luminosa, menos jovens, composta de elementos químicos mais complexos, de maior peso atômico. E essa que é ele, de certa forma, ele resumiu aí a ideia que a gente tem hoje de evolução estrelar. Né? Como é que as estrelas fazem essa evolução delas. O tempo todo você volta para a prancheta e refaz esse modelo de nascimento, vida e morte das estrelas. Tem umas séries daquela History Channel, né, que é sobre o universo, em que ele fala sobre nascimento e morte das estrelas. Né, e ele dá todo esse resumo aí, como sua voz acabou de escrever aqui pelo Balde. O Paulo, eu fiquei meio confuso. Ele diz que as estrelas mais avançadas têm menos brilho e menos calor, aí dá o Sol como exemplo. O Sol, na realidade, ele está no meio do caminho. Né? Nessa época, ele não, o Sol ela não se diz uma estrela velha, ela está no meio do caminho. Né? As estrelas mais velhas são as gigantes vermelhas. Né? O Sol é amarelo. Então, o Sol está na metade do caminho da vida dele. Eu não consideraria aí o Sol como uma estrela velha. Mas o Sol, ele é da segunda ou terceira, provavelmente da terceira geração de estrelas,
do universo conhecido. No início, você tinha praticamente só hidrogênio e hélio. Né? Hidrogênio e hélio, no início do universo. Né? E num processo, então, de condensação, por causa da força gravitacional, esse processo, então, a quantidade de matéria era enorme, então eles formam grandes concentrações de matéria. Né? E nessas concentrações de matéria, a quantidade é tão grande que um processo de fusão rapidamente acontece. Né? E quando elas se grudam, elas começam, então, a um processo de evolução interna, né, em que elas transformam hidrogênio em hélio, transformando em energia. É o nascimento das primeiras estrelas. Mas as primeiras estrelas tinham tanta matéria, né, que elas rapidamente se consomem essa energia, que elas são enormes, gigantescas. Então, elas têm um tempo de vida extremamente pequeno, né, menos de 1 bilhão de anos. Em menos de 1 bilhão de anos, elas crescem enormemente e a uma concentração vai transformando elementos químicos nessas áreas e a explosão dessas grandes estrelas. Hoje a gente vê essas estrelas primordiais que a gente chama de quasar. Né? São estrelas que estão a 10, 12 bilhões de anos-luz. Na realidade, elas estão a 10, 12 bilhões de anos atrás. Né? Quanto mais distante estão esses objetos, mais no passado estão. Então a gente está observando nos primórdios do universo. E essas estrelas, ao explodirem, aí sim que elas começam a transformar os elementos químicos mais pesados. Dentro das estrelas, o modelo atual existente, né, a gente sempre colocando nos modelos atuais, a gente consegue forjar até o ferro. O ferro é um elemento mais estável que tem dentro das estrelas. A partir dali, eles começam a ficar muito grandes internamente, eles começam a ficar estáveis. Então, elas são só construídas na morte das estrelas. Então, várias estrelas no primeiro bilhão de anos do universo morreram e explodiram. E nesse processo de explosão viraram grandes buracos negros, né? Em que dali se formou então o início das primeiras galáxias, né? Em que vai dar semente para novas estrelas, estrelas já de segunda geração. Essas estrelas também, ainda a quantidade enorme de matéria, são estrelas gigantescas, né? Que provavelmente já morreram também. E o Sol é uma estrela de terceira geração ou quarta geração. Então, por isso que dentro do nosso Sol ele já tem elementos químicos mais pesados do que o ferro. Na própria planeta Terra, ele tem elementos de todo o espectro. Isso quer dizer que nós já somos, nesse caso que ele está falando, não necessariamente que o Sol seja velho, mas que o Sol já é de terceira, quarta geração. Então, e nós temos elementos químicos mais pesados. Né? Se a gente tem, por isso que dentro da ciência a gente fala que a gente é poeira de estrelas. Nós somos matéria que são produtos da morte de estrelas muito mais antigas, que já morreram, explodiram e vão dar semente para nascimento de novas estrelas. Né? Então é um processo de renovação mesmo. Né? Nada dura para sempre. Né? Mas na morte dessas estrelas, ela serve de estupim para o início de novas nebulosas, novos aglomerados, e ali ela vai ser como um acender de novas formas estelares que estão para nascer. Né? Então, dentro do modelo atual, o Sol está no meio do caminho, já viveu quase 5 bilhões de anos e vai viver mais uns 5 bilhões de anos. Lembrando que o Sol tem quase 5 bilhões de anos, mas o universo tem mais de 13. Por isso que a gente fala, e antes do Sol? Outras estrelas nasceram, morreram. E as gigantes vermelhas são estrelas que já estão no seu final de vida. E já as estrelas... E elas, então, estão... A qualquer momento, elas podem explodir e ser a morte dessas estrelas. Quando a gente fala a qualquer momento, você tem ali abaixo do Cruzeiro do Sul, uma nebulosa, uma estrela que está prestes a morrer. Né? Ela já está dando seus sinais, como se diz assim, de senilidade estrelar. Né?
ou seja, nos próximos 100 mil anos ela explode. Ou seja, a qualquer momento. 100 mil anos, em termos astronômicos, é a qualquer momento. 100 mil anos para nós é quase que quase uma eternidade. Uma civilização da Terra que veio, fez toda o seu momento aqui e voltou para as estrelas, e você tem um novo projeto para a Terra. Né? Então a gente pode pegar toda essa dinâmica da astrofísica que você está mostrando para a gente e fazer a analogia perfeita com a evolução espiritual, né? Que a coisa, quando se morre, na verdade, você se transforma em outra coisa e cada vez mais você vai evoluindo, vai se desconectando de algumas coisas, adquirindo outras, e a coisa é uma constante transformação. Sim, isso mesmo. E essas ideias que nesse livro A Grande Síntese ele revela, e essas ideias que a gente está falando aqui da cosmologia moderna vieram depois de 1932. Então, de fato, ele estava na vanguarda da cosmologia moderna. Né? E hoje a gente consegue ir além. Né? Ele, com certeza, se ele fosse escrever, ele poderia dar referências a coisas que a gente não tinha em 1932. Né? Quando você lê isso aqui, você vai vendo as datas, né, você fala assim, poxa, realmente ele estava além do tempo. Nossa, Paulo, obrigada pela que explicação maravilhosa, viu? É encantador, né? Maravilhoso encantador. mesmo. Nossa. E foi assim, ficou mais fácil para a gente. Tem muita coisa, né, no livro assim que você fala, a gente que estudou a física lá no segundo grau, essas coisas, a gente não lembra muito, não, mas essa explicação agora foi fantástica, muito bom mesmo. Então, se a análise espectral, quando a gente fala análise espectral, né, essa palavra espectral, é uma forma de ver o espectro, quais são as frequências que estão sendo emitidas. Né? Assim como quando a gente fala a voz, o som, ele tem um espectro, quais são as frequências. Né? E quando a gente faz a análise espectral da nossa voz, a gente fala quais são as frequências que nós estamos emitindo. E é uma assinatura. Então, cada pessoa tem um espectro de frequências características da sua voz. É por isso que a gente consegue fazer reconhecimento de voz, reconhecimento de determinados instrumentos. Você toca a nota Lá de um violino, é diferente da nota Lá de um violoncelo, que é diferente da nota Lá de um trombone, de um trompete, que é diferente da nota Lá do piano. Né? Porque além da nota Lá, ele tem outros harmônicos que se tocam, tornando o timbre, né, o espectro do som. Assim também você tem o espectro da luz, que são ondas eletromagnéticas. Cada elemento químico tem uma espécie de digital, de quais são as frequências que elas emitem. Essas frequências estão associadas, porque no mundo atômico, os elétrons eles ocupam níveis energéticos bem determinados. Por isso que a gente fala quântico, né? O mundo quântico é quantidades pré-determinadas. Quantum vem disso aí, quantidades pré-determinadas. Ou ele está nesse nível energético, ou está nesse, está nesse, está nesse. São níveis energéticos estáveis, ele não fica no meio do caminho. Então, quando o elétron, ou todo o sistema atômico, o sistema como um todo, ele vai de um nível energético para outro, né, ele emite onda eletromagnética, ou seja, fóton, luz, com aquela frequência que é a diferença de energia. Então, cada elemento químico tem o seu espectro de energia bem determinado. E essas diferenças de níveis de energia dão um espectro de luz. Então, ele vai emitir no verde, no amarelo, no violeta, no ultravioleta, no infravermelho, né, no raio-x. Cada um vai ter sua própria assinatura. Então, quando a gente pega o telescópio e mira para uma estrela, eu não estou só olhando a estrela. Se eu fizer uma análise espectral de quais são as frequências que ela está emitindo, eu tenho uma assinatura. Quais são os elementos químicos que estão naquela estrela?
E pelos esses elementos químicos, eu posso saber a idade dessa estrela. Né? Ela tem uma quantidade muito grande, todas têm hidrogênio, ponto. Todas têm hidrogênio. Mas qual é a quantidade de outros elementos químicos? Eu dou a idade daquela estrela. Né? Qual é a riqueza dela? As mais jovens têm praticamente só hidrogênio. As mais velhas têm outros elementos químicos associados também. Sim, pozinho, a quantidade pequena, mas ela é possível de ser captada. Aí você fala assim, como é que você valida se a gente não está lá? Né? Olhando para um forno. Eles começaram com um forno de açapão. Você olha o forno de açapão, ele emite luz. Então você faz uma análise espectral de quais são os elementos químicos que tem dentro do forno. E você verifica indo lá dentro do forno e vendo quais são os elementos químicos. Por exemplo, o fogão da sua casa. Que cor que é a chama? Qual é a cor da chama? O azul, né? Mais pro azul. Né? E quando o gás está acabando, que cor que ela fica? Ela vai para o vermelho. Né? E essa é uma analogia extremamente útil para a gente falar a idade também da estrela. Quando elas estão no seu esplendor, elas estão mais azuladas. Né? Quando elas vão morrendo, ela vai para o amarelo, e do amarelo para o vermelho, e do vermelho que ela já está para acabar. E assim é o gás da cozinha também. Né? Apesar de lá ter mais metano, butano, outras substâncias, né? Mas a analogia ela é bem válida nesse sentido. Então, toda vez que fala análise espectral, é uma espécie de... Eu posso fazer verificar que elementos químicos que estão associados àquilo ali. Então, deixa eu ler pelo menos esse parágrafo aí, né? Então, se a análise espectral dos corpos celestes nos indica que a luz e calor dado pelo comprimento do ultravioleta estão em uma razão inversa dos pesos atômicos e da complexidade dos elementos químicos componentes, em outras palavras, se os estados dinâmicos estão em razão inversa do peso atômico, medida do estado físico, isso significa inversão de estados dinâmicos em estados físicos, ou seja, a matéria é inversão da energia e vice-versa. Essa inversão é passagem do indistinto ao distinto, do simples ao complexo. Em outras palavras, estás diante de uma verdadeira e própria evolução. Esse aumentar progressivo do peso atômico, paralelamente ao desaparecimento das fórmulas dinâmicas e à formação das espécies químicas e à sua diferenciação, corresponde ao conceito de condensação, de substância-movimento, de massa-velocidade que já expusemos. É fácil compreender como, desde as formas primordiais, prevalentemente dinâmicas, até as mais densas concentrações de matérias, tal como observais estabilizadas em vosso sistema solar, já velho como a matéria, em que a fase gama vive e ômega existe agora em estado de beta, que vai para alfa. Só se pode passar por evolução. Então aí parece que ele vai expor toda a ideia dele de um modelo cosmológico, pode-se dizer assim. Só que a diferença da física, da ciência moderna, é que ele tem o espírito também dentro desse processo evolutivo, né? E que, infelizmente, a ciência moderna ainda não encaixou o espírito. Né? Acho que já está no tempo, né?